E uma pessoa, esta noite, sonhou que estava nua diante do grupo. E ninguém notou, ninguém se escandalizou. E ela também percebeu que não tinha nenhuma reação por estar nua. E o que isto significa? Estava mostrando que se você se desapegar de hábitos, de coisas, de pessoas, se você ficar mais livre daquilo que você tem como seguro, você vai ficar muito mais liberada dos teus sentimentos negativos. Então, estar nu quer dizer estar livre, estar liberado, não quer dizer nudez física nos sonhos. A receita que o sonho dá é que a gente se dispa, que a gente viva nu neste sentido. E uma pessoa sonhou com um escorpião e por dentro dele surgiu um trigo dourado. O escorpião é um símbolo de supremacia sobre a degradação material. O escorpião simboliza nós termos a capacidade de não nos degradarmos mentalmente, de nunca nos tornarmos senis. Embora a idade física venha, a gente não precisa se tornar senil. Nós podemos nos tornar cada vez mais lúcidos. E quanto mais velhos, quanto mais experientes, maior lucidez. Isto é o escorpião. Isto é a energia deste símbolo. Esse núcleo cósmico, porque é um núcleo, é uma constelação, não chamada escorpião também. Esse núcleo cósmico tem uma energia que desperta a consciência humana para não envelhecer neste sentido. Envelhecer só fisicamente, mas ir renascendo e ir se tornando cada vez mais jovem com o tempo, internamente, interiormente. O escorpião, como energia, isto é, esta constelação, esta lição que nós temos nos céus, nos ensina que se as nossas forças materiais forem empregadas para propósitos superiores, a nossa vibração se eleva e nós nunca vamos nos sentir velhos. Por que nós nos sentimos velhos? É porque as nossas forças materiais não são aplicadas à medida que amadurecemos, à medida que crescemos, cada vez mais em propósitos superiores. Se nós endereçássemos as nossas forças para propósitos superiores, nunca íamos ficar senis. Esta é a lição de Escorpião. E ele que tem a energia para ensinar isto e para nos ajudar a fazer isto. Há almas que escolhem encarnar sob esse signo, porque esta alma está necessitando de um trabalho assim, de um trabalho cósmico assim, nela ou nos seus veículos. Ou então a alma pode estar necessitando de uma personalidade ou de corpos que possam fazer este trabalho. Então a alma escolhe nascer dentro deste signo, se a alma já pode escolher o signo em que nascer. Bem, aqueles que quiserem conhecer melhor o escorpião, porque serve para nós todos, não é? Mesmo que a gente não tenha nascido sobre esse signo, ele está aí universalmente, cosmicamente para nós todos. Podem procurar no Hora de Crescer Interiormente o capítulo que diz respeito ao escorpião. Segundo esta energia, segundo este escorpião, nós também não ficamos senis, nós ficamos sempre jovens, sempre livres, sempre sadios, não? Renunciando às coisas. E o tema deste capítulo do escorpião, lá nos 12 Trabalhos de Hércules, é o seguinte: é renunciando que se ganha. Então é um signo muito complexo, são muitas lições em uma só.
E esta mesma pessoa sonhou que dois seres vinham em direção à casa onde ela estava, trazendo-lhe um manto e um cajado. Então, o manto significa uma proteção e o cajado significa uma energia de apoio para o seu caminhar. E por que algumas pessoas aqui trocam de nome? Para algumas pessoas, trocar de nome significa uma atualização. Para algumas pessoas. Isto é, quando nós recebemos um nome, este nome humano, aquele nome corresponde a nós naquele momento, ou corresponde a algo que temos que desenvolver naquela vida. Enfim, o nome sempre corresponde a nós, de alguma maneira, de alguma forma. Se nós, naquela vida, resolvemos desenvolver certas coisas que ou não estavam previstas ou que eram opcionais, então pode acontecer do nome não corresponder mais. Isto é, ele continua servindo porque são nomes externos que a gente usa aqui, mas esses nomes que nos dão não são o nosso nome é outro. Mas este nome, mesmo sendo humano, ele pode corresponder a aspectos nossos, a etapas nossas, ou aquilo que nós vamos estar desenvolvendo. E se tudo muda, se na vida nós fazemos muitas transformações, pode ser que o nome não corresponda mais. Então é opcional continuar com ele ou ter um som, uma designação que diga respeito mais a nós naquele momento. Uma troca de nome, para algumas pessoas, pode ajudar a consolidar um novo rumo. Porque a pessoa se ouve chamar sempre pelo mesmo nome, aquilo forma como um retrato dela, uma reprodução dela. Se aquilo troca, ela pode ser ajudada a se transformar, ela pode ser ajudada a romper certas resistências. Agora, ajuda muito a pessoa também, em certos momentos, porque ela ser chamada por um nome diferente pode abalar nela certas cristalizações e ela então se dispor ou ela ficar mais aberta para certas mudanças. Bem, isto tudo é um pouco subjetivo e pode-se trocar o nome de uma pessoa e nada acontecer porque a pessoa pode não estar sintonizada com estas coisas. Então não é a troca de nome o importante, mas quando o nome é bem trocado e a pessoa corresponde àquela mudança, àquela troca, isto é uma ajuda e pode ser uma complementação. Tanto assim que nas ordens religiosas do passado, todos que entravam na ordem trocavam de nome. Trocavam de nome para serem ajudados a mudar de vida, serem ajudados a se considerarem uma outra pessoa dali por diante. Eram ajudados a não se identificarem com aquilo que tinham sido até agora. Então, a gente ser chamado por um nome que a gente nunca ouviu pode ajudar nisto. Mas, repito, isto não é uma regra aqui e os nomes foram trocados eventualmente com um ou com outro, nem são com todos. Que, repito, isso pode ser uma mera formalidade quando o indivíduo não está aberto para isso ou quando ele não necessita de uma mudança externa deste tipo. Aqui uma pessoa já colocou 2 vezes aqui esta pergunta a respeito de obsessão. E como é que se cura a obsessão? Se isto é motivado por uma força externa que se aproxima do indivíduo e que ali se instala, então isto pode ser retirado por uma força mais forte, por algo mais forte, que pode ser uma energia de raio que vem ali ajudar, ou pode ser um exorcismo, ou pode ser um trabalho de cura nesse sentido. Se há uma obsessão externa que vem, então ela pode ser retirada da mesma forma como veio. Agora, se é o indivíduo que se presta
a ficar obsessivo, isto é, se ele é que ficou enfermo disto, então pode-se ajudá-lo a ir mudando de hábitos, porque aquilo que o obsessiona está também coligado aos hábitos do indivíduo, principalmente. Se o indivíduo muda de hábitos para hábitos opostos, a tendência é a obsessão se retirar, porque a obsessão não tem mais razão para permanecer ali. Agora, nesse processo do indivíduo mudar de hábitos, então o curador, ou o instrutor, ou a pessoa que está colaborando com o indivíduo, à medida que vai instruindo o indivíduo, que vai ajudando o indivíduo a mudar de hábitos, ele deve levar em conta que o obsessor que está ali também pode ser educado. Se for um espírito ou se for uma força, pode haver um trabalho duplo, não só sobre o obsessionado, mas também sobre o obsessor. Aquilo que obsessiona, no fundo, está precisando ser curado, está precisando ser transformado. Então, quando se faz um trabalho, já se trabalha com as duas coisas. E aí nunca se sabe como aquilo pode acabar, como aquela transformação, que rumo pode tomar. Veja, aqui uma pessoa está muito transtornada porque ela acabou de se separar de gatos que foram envenenados na casa dela. Mas ela disse que em 4 anos envenenaram 10 gatos dela. E que ela já sabe quem é que fez isto. Talvez seja o momento de, por um tempo, renunciar a ter animais em casa. Não insistir neste ponto. Renunciar a ter os animais. Agora, se ama muito os animais e se quer ajudar os animais, ajude alguma organização que cuide dos animais. Ou vá ajudar os animais em algum canil, em alguma organização. Porque esses lugares que mantêm os animais, em geral, são lugares que necessitam muito de pessoas amorosas para lidarem com os animais com amor, amorosamente. Então, em vez de ter os animais em casa, que durante 4 anos eles já foram assassinados, quer dizer, sinalizado que não é isto. Então, vá ajudar os animais lá onde eles se encontram, precisando de ajudas. Esses canis, esses lugares que recolhem animais, aceitam colaboração de todo tipo. Então, nós podemos colaborar com os animais que já estão lá. Aqui uma pessoa não sabe como lidar com uma filha de 18 anos. E esta filha está pedindo várias coisas para entrar em casa muito tarde, 3 vezes por semana e tudo isto. E os pais estão muito perturbados com tudo isto e não estão sabendo lidar com estas coisas. Este pai quer saber como ele deve fazer com esta filha. Estas coisas precisam ser vistas dentro da estrutura familiar onde elas se apresentam. Porque tem certas estruturas familiares em que a gente fecha a porta por dentro e a filha não pode mais entrar em casa depois que chega de uma coisa destas. Isto é um tipo de estrutura familiar. E a filha tem que passar por um processo. Em outras estruturas familiares, a gente permite que isto aconteça e fica lidando com Deus enquanto a filha faz a experiência. E assim por diante. Há várias formas de se tratar desse assunto. Há casos nos quais se libera o filho para fazer o que quer, se ele já tem maior idade, para fazer a sua experiência, mas há casos que não são assim. Há casos que cabe a nós intervir. Cabe a nós entrar para ver que diferença vai fazer a nossa presença ali naquela questão.
Isto depende, obviamente, do passado kármico entre as pessoas implicadas. Porque muitas vezes nós assumimos certos seres como filhos exatamente porque eles precisam ou de doçura ou de um pouco de violência. Então isto depende do que aconteceu antes, depende das vidas passadas. Então depende da estrutura familiar, como ela foi formada. Então não se pode dizer que é errado a filha sair, voltar de manhã e encontrar a porta fechada. Não se pode dizer que é errado isto. Como também não se pode dizer que é errado ela entrar, fazer isso todos os dias e se consentir. Tudo pode estar errado e tudo pode estar certo. E tudo pode não estar nem errado nem certo, e a vida é que sabe para onde isto tudo está indo. Bom, é preciso então, em todos os casos, que a gente se acalme, primeira coisa. Porque se as coisas não estiverem numa atmosfera de calma, as coisas não vão ser o que são na realidade. As coisas vão ficar alteradas. Então, uma coisa que era para ser branca começa a ficar vermelha, porque as pessoas não estão calmas. Então, a calma é uma coisa sempre necessária, que deve estar presente em qualquer situação, principalmente nessas em que as pessoas não sabem o que fazer. Depois, nós precisaríamos, além de estar calmos, precisaríamos de ver os protagonistas como almas, e não só como pessoas, e não como seres externos. Porque se você vê aquilo como um ser externo somente, isto é, como uma filha, como uma moça ou como um jovem, se você vê isto como um ser externo, então você pode não ter meios para lidar com aquilo, porque aquilo tem um jogo de forças nele também, tem um jogo de forças obsessor que está em volta, partes do ambiente em que a pessoa frequenta, em que a pessoa vive. Então ali tem um emaranhado de forças, ali tem um conjunto de forças. E nós não podemos estar lidando com isto nesse nível. Então precisa que você considere aquilo uma alma e não só um ser humano que chegou da rua, mas ele é uma alma que está ali. E se nós permanecemos sintonizados em nível de alma com aquele ser ou com qualquer ser, então nós vamos começar a, com isto, invocar e coligar aquele assunto com o mundo das almas. E no mundo das almas, nós temos muitas almas coligadas com a nossa. Então nós temos aqui muitas almas encarnadas coligadas conosco, conhecemos muitas pessoas, mas nós não sabemos quantas almas são coligadas conosco e que não estão encarnadas. Às vezes, pode acontecer de uma alma desencarnada, que não está aqui encarnada entre as outras, ter muito mais ascendência sobre nós do que as almas encarnadas. Então, se você tem que resolver um assunto deste, você fique no nível da alma do indivíduo, porque entre as almas pode haver uma que tem ascendência sobre este indivíduo, que tenha força sobre este indivíduo, que conheça esse indivíduo, que possa atuar ali para ajudar este indivíduo. Mas note, isto não é consciente. Não somos nós que fazemos estes arranjos, porque nós não conhecemos, não sabemos quais são as almas desencarnadas, que podem até ter ligação com esses fatos e com esta pessoa. Então ali nós estamos tratando a pessoa como alma. E com isso estamos em contato com outras almas, porque as almas mantêm contato telepático entre elas. Então é preciso ali permanecer em ficar lidando com o indivíduo como uma alma e não ficar em conflito em nível de personalidade, que é outra coisa, é outro mundo. Então você fica ali lidando com a alma do indivíduo.
Nesses casos, pode até acontecer deste fato chamar a atenção de alguma hierarquia, porque a hierarquia lida com as almas nos planos internos, e com isto pode até acontecer uma coligação, pode acontecer um contato da alma daquela criatura com a periferia de uma hierarquia, com a aura de uma hierarquia. Agora, se a pessoa que está lidando com isto pode ver todo este processo, se para esta pessoa esse quadro é uma coisa natural, então nestes momentos a pessoa pode até encomendar aquele caso para alguma hierarquia. E das hierarquias que nós conhecemos, Padre Pio é uma hierarquia que se dispõe a cuidar destas coisas. É uma hierarquia que tem como tarefa lidar com muitas coisas semelhantes. Fazia isto enquanto estava sobre a terra e não disse que não fazia mais. De forma que esta grande entidade pode ter prepostos em vários níveis de consciência que respondam pelas coisas que são endereçadas a ele como entidade. Quando essas entidades terminam um ciclo aqui na Terra, isto é, quando um Padre Pio termina o seu tempo na Terra e deve se recolher para outros planos de consciência para continuar o trabalho mais livremente, se o trabalho não muda, ele pode deixar prepostos pelos níveis de onde ele já se retirou. Então, Padre Pio, neste momento, não está mais no nível físico. Padre Pio não está mais no nível etérico, não está mais no nível astral e nem no nível mental. Padre Pio está já num outro nível, num outro plano. Mas, nesses níveis, aonde nós pedimos auxílio e com os quais nós estamos diretamente coligados, uma entidade destas pode deixar prepostos, pode deixar energias ou seres ou colaboradores seus ou outros membros das hierarquias encarregados de atenderem, de acolherem tudo aquilo que chega até ali. Então dizer, busque Padre Pio, sabendo que Padre Pio está cuidando de outras coisas, mas isto tem realidade, porque deve ter deixado tudo organizado para que esta corrente não se interrompa. Enfim, isto são coisas ocultas, mas que hoje podem se tornar públicas para facilitar o nosso trabalho nestes momentos conturbados em que a Terra se encontra, especialmente conturbados. Voltando ao caso que deu origem a tudo isto, da filha que não vem dormir em casa e que não quer dormir em casa, voltando ao caso inicial, nós teríamos que ver um outro lado deste assunto. Muitas vezes, uma coisa desta acontece para que nós apelemos para uma força superior. Porque nós, como esta criatura que está sofrendo muito por causa disto, quando nós, desesperados, aí nos lembramos que existem forças superiores, que existem níveis superiores, porque se não acontecessem esses desesperos, se não acontecessem esses fatos que entristecem, que tocam os pais neste caso, talvez eles nunca se lembrassem de apelar para os mundos superiores. Então acontece uma coisa desta para que os pais apelem, para que os pais se lembrem que existem níveis superiores, que existe Deus, que existe hierarquia, que existe Padre Pio, compreende? Porque nós vivemos tão distraídos com estas coisas do mundo, vivemos tão distraídos com tudo que não tem a menor importância, que às vezes precisa acontecer um fato desta ordem que nos toque para que a gente se lembre de outras coisas. Então, tudo isto não vai servir, talvez, para a filha mudar de rumo. Tudo isto serviu para os pais retomarem um contato com os níveis superiores. Então, isto tudo está acontecendo para a filha, tudo isso está acontecendo dentro da família, para que os pais façam uma conexão que tinham perdido. Compreende?
E se fizer esta conexão, isto é o mais importante. Isto é o mais importante. Então, tem este lado também as coisas. Porque com estas retomadas de contato, nós ficamos muito transformados, nos ficamos muito renovados e estas coisas deixam de fazer o mesmo efeito sobre nós. Então, por causa disto, aconteceu tudo. Depois, se a filha vem dormir cedo ou se a filha não vem mais dormir em casa, isto não tem a menor importância diante da retomada deste contato que todos fizeram com o nível superior. E a partir daí, certamente começará uma outra história, que pode não ter nada a ver com esta, mas que pode ser muito nova para toda a família. Pessoa pergunta: como faço para não temer as mudanças? Que nós tínhamos dito que a gente pede a mudança, não, mas que no fundo a gente teme e fica sempre com uma certa reserva. E aí a mudança realmente não pode se operar. Então, como não temer a mudança? É preciso que a gente pense sobre a mudança, que a gente reflita sobre a mudança, que a gente veja todos os lados positivos que uma mudança pode trazer. E nós teríamos que, antes de estar pedindo a mudança, antes de estar apelando para que alguma mudança aconteça, nós teríamos que aceitar na nossa consciência uma mudança. Primeiro nos prepararmos para isso, nos prepararmos para aceitar uma mudança. Teríamos que convencer a nós mesmos que é bom mudar, que é bom fazer a mudança. E aí então, estando preparado, pedir, porque aí vem mesmo uma mudança significativa. E não há medo da mudança, mas nós temos que nos preparar para isto. Porque muitas vezes, num momento de dificuldade, a gente pede uma mudança. Mas se vier mesmo uma mudança, não sei se a gente quer. Porque a gente está acostumado com uma série de coisas e mudança quer dizer você perder os costumes, não é? Senão que mudança seria? Então a gente pede a mudança, mas ao mesmo tempo impede que a mudança venha, porque a gente sabe que não está totalmente disposto. Então precisaria pensar na mudança, refletir sobre isso, aceitá-la. As circunstâncias da nossa vida, a nossa vida, assim como está organizada, como está estruturada, não é uma estrutura que aceite mudanças. No fundo, esta vida comum não aceita mudanças, não quer mudanças. E nós teríamos então que estar sim pensando nisso, nos aproximando disso, não? E em geral, é quando nós não estamos nos ocupando do espírito, quando não estamos nos ocupando da alma, quando não estamos nos ocupando dos nossos processos interiores, do nosso ser interior. É assim que as coisas na nossa vida vão ficando cristalizadas, as coisas vão ficando inertes. Principalmente se vivemos em família, principalmente se vivemos em um certo grupo social. Então aí as coisas se cristalizam mesmo. E como não há o hábito de nós nos ocuparmos das coisas do espírito em primeiro lugar, na hora das mudanças as coisas se complicam. Não há clima para se fazer mudanças. Então, numa família, numa casa, muitos vão mudando a consciência, muitos vão se trabalhando, mas continuam não colocando o trabalho com o espírito em primeiro plano. Estão se transformando, estão se trabalhando, mas o que continua na prioridade são as coisas materiais, são as coisas humanas, são as coisas da vida. Num ambiente assim, num clima assim, num lugar assim ou num indivíduo assim, que não está com o espírito em primeiro lugar, que não está com o espírito como prioridade, não pode haver mudança. Cientificamente não é possível uma mudança,
Uma mudança daquelas como o indivíduo internamente, interiormente, está necessitando e está procurando. Então, seria a vida do espírito, seria a vida da nossa mônada projetada aqui na nossa vida humana que traria as mudanças. Porque mudança não é mudança de profissão, mudança de emprego, mudança de casa, mudança de cônjuge. Isto não é mudança, isto são coisas corriqueiras. Mudança acontece quando a vida da mônada, quando a vida do espírito começa a fluir e começa a penetrar na nossa vida humana. Isto é que é mudança. E aí é imprevisível o que pode acontecer dentro da vontade desta infinita força que desce. É imprevisível. Não há obstáculos para esta força. Não há o que não possa ser mudado. Mas para isso precisa que a vida do espírito para nós seja uma prioridade. Isto é, mesmo quando nós estamos tratando das coisas corriqueiras, das coisas kármicas, no nosso íntimo, no nosso coração e na nossa mente, o que tem prioridade é a vida do espírito. Compreende quando é que a mudança acontece? É aí que as mudanças acontecem. Porque mudança aqui na Terra não é considerado renovação. É considerado troca de uma coisa por outra. É uma troca, não uma mudança. Mudança é tudo começar de novo, de uma outra forma e terminar de uma outra forma. Isto é uma mudança completa. Mas para isso, a vida da mônada, a vida do espírito, para nós, tem que ser a coisa mais importante da vida. Senão, uma mudança é impossível. Senão nós ficamos durante a encarnação fazendo trocas. Não é assim? A gente vai fazendo trocas. Troca de carro, troca de ônibus, troca de bicicleta, troca de marido, troca de emprego. Vai fazendo trocas. E percebe que nenhuma mudança está acontecendo. Porque a mudança só pode mesmo acontecer é quando flui esta vida da mônada na vida humana. Não é preciso ficar muito apreensivo, porque a grande parte da vida da mônada jamais poderia fluir aqui. O que pode fluir aqui é aquilo que a vida humana consegue absorver. É aquilo que os planos materiais conseguem absorver. Mas diante do marasmo geral, diante da troca contínua, qualquer pequena mudança verdadeira é realmente muito significativo. E por causa da vida do espírito, por causa do tema do espírito não entrar na vida diária das pessoas, você entra numa casa, não tem vida do espírito nenhuma ali. Ali só tem sinais de vida material, não tem sinal nenhum de vida do espírito. Não vamos dizer que retrato de santo na parede é coisa. Ali não tem sinal nenhum de vida do espírito, numa casa, numa família. Então, como querem mudança, como querem que haja uma elevação da consciência. Então, individualmente, nós temos que saber destas coisas. Individualmente, temos que ter estas chaves. Porque nós podemos ser instrumentos para alguma mudança, alguma pequena mudança começar a acontecer em algum lugar. Toda a Terra precisa de mudança, o planeta inteiro precisa de mudança. Mas para isso acontecer mais efetivamente, mais rapidamente, precisaria que todos nós estivéssemos ocupando do espírito em primeiro lugar. E todo o resto, com muita dedicação e tudo, mas a prioridade mesmo seria o espírito. E isto está no coração da gente, isto não está exposto, não é? Porque o espírito não está exposto. Isso está no coração da gente, isso está no nosso íntimo. Mas sem isso, não se muda nada realmente. Se troca uma coisa por outra. Mudança é nós mudarmos. Mudança é a vida do espírito fluir. Isto que é mudança. É a vida do espírito fluir ali. Mas para que a vida do espírito flua, precisa que nós estejamos com isto como prioridade. E uma pessoa está perguntando: como deixamos de encarnar? Porque nós sabemos que vamos encarnando
continuamente, e esta pessoa despertou, quem sabe, se aqui tem alguma falha minha, não de estar nascendo tanto. Como deixamos de encarnar? Bem, se nós temos esta pergunta e se temos este anseio, quando estamos encarnados em plena vida sobre a Terra, uma chave para nós não ficarmos encarnando tanto indefinidamente é termos todas as coisas que nós fazemos, por mais importantes que sejam, por mais empenhativas que sejam, por mais valiosas que sejam, nós temos como coisas normais, naturais. Então, se alguém é muito corajoso, ele não tem que estar exibindo isto. Ele não tem nem que se considerar corajoso. Porque coragem é uma coisa normal. Anormal é quem não tem coragem. Mas se eu sou muito corajoso, isto é o normal. Não tem nada demais nisto. Se eu sou intuitivo, se eu tenho grandes ideias, se eu tenho capacidade mental para desenvolver temas, para escrever, enfim, se há alguma coisa que eu esteja fazendo de bom, de especial, a chave é você achar que não está fazendo nada de especial. Mas não é achar mentalmente, é achar mesmo que aquilo não é nada. Compreende? Bem, mesmo que você esteja encaixado em um trabalho correto, positivo, importante, você deve achar que aquilo não tem nada de mais, não tem nada de especial, que tudo devia ser como aquilo e que você não está fazendo nada de mais, você não está fazendo nada de especial e que o que você está fazendo é o que todos deviam fazer, compreende? Não tem nada de especial. Olha, não tem nada de especial, não tem nada de destaque. Se você tem esta formação, se você já conseguiu isto, enfim, se você tem uma intuição, descobre uma fórmula científica. Acontece isto, né? Se você descobre uma fórmula científica que salve o mundo, você tem que considerar aquilo normal. Porque se não fosse você a receber aquela fórmula, seria um outro, compreende? Você tem que se pôr sempre normal. Você tem que se pôr sempre como tudo estivesse natural. Não existe nada de especial. Se a gente é realmente assim, não precisa mais encarnar. Então aí vai encarnando pouco ou vai encarnar para ajudar as pessoas a se liberarem das encarnações. Porque as encarnações, até uma certa altura, são muito importantes, são uma escola. Mas depois que a gente aprendeu certas coisas, realmente não há mais razão para encarnar. E muitos ficam encarnando porque criaram karma, compreendeu? E esses que ficam encarnando porque criaram karma é que perguntam: como eu faço agora para deixar de encarnar? Você precisa, no mínimo, criar karma neutro. E você cria karma neutro achando tudo que acontece com você natural. Então, se você tem uma visão de Asta cheirando na sua frente, você acha aquilo natural. Todo mundo devia ter isto. Você não tem nada de especial por estar com Asta cheirando na sua frente, compreende? Você não tem nada de especial. Isto é que precisa ser. Aí as encarnações vão acalmando. E a uma certa altura, quando você vê, você já está num outro circuito de coisas. Com isto não se está desanimando ninguém a estar encarnado. Porque você sabe que se todos nós estamos encarnados, alguma razão tem para isto. E não é só a Terra que precisa de nós, mas nós também é que precisamos da Terra. Nós é que precisamos estar encarnados. Mas é sempre bom ter esta liberdade assim em vista, não? Porque realmente
a lei evolutiva superior tem outras etapas para nos oferecer, além desta etapa encarnatória aqui na Terra. E uma das coisas também, entre as coisas que nós fazemos para continuar encarnando, a gente diz, bom, foi difícil, viu, esta prova. Pronto. Outro diz, você soubesse o que me custou chegar até aqui. Não é chegar até aqui fisicamente, precisei tomar trem, tomar ônibus, tomar carro, viajar 8 horas, não. O que me custou fazer o caminho que eu fiz, o que me custou de sacrifício o caminho espiritual, compreende? Com isso você vai ficando aqui na Terra. Porque você no fundo está se considerando especial. Quando nada disso é especial, todas são coisas comuns, são coisas normais. Deveriam ser normais. E nós não teríamos que estar pondo a conotação de especial em nada que acontece conosco. Agora, quando se termina um ciclo, quando se termina um caminho, quando se termina uma etapa do caminho, não aconteceu nada de especial, claro. Você não precisa anunciar aquilo para ninguém, não precisa descrever como foi difícil, como foi complicado, porque não foi você que complicou as coisas, porque não tem nada de complicado. Então não tem nada de complicado, não tem nada de especial e você tem que estar diante de tudo isso muito tranquilo. Porque no fundo você sabe do que você está se aproximando. E o importante é que você se aproxime o mais rápido possível, não é o caminho que você fez. Não é aquilo que te levou até lá e não é aquilo todas as tuas ações heróicas que você fez para chegar até lá. Quem está realmente chegando nem pensa nestas coisas. Quem está realmente chegando quer só chegar e nada mais. Não tem nem tempo de dizer que foi fácil, foi difícil, foi trabalhoso. Isto tudo são coisas que só servem para nos segurar aqui nestes planos. Quando o nosso caminho é bem mais amplo.